Olá, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo ao Diário de uma Espera e hoje, o terceiro episódio, vamos falar sobre a identidade, sobre estarmos direcionados onde Deus quer que nós estejamos. E para começar a falar sobre esse tema, que é muito importante, eu vou falar sobre uma passagem que fala sobre a identidade, quem nós somos. Porque antes mesmo da gente começar a querer trabalhar, querer fazer o evangelho, querer viver em Cristo, nós precisamos saber quem nós somos. E em Jeremias 1, no versículo 5 diz: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então, na verdade, antes da gente querer fazer qualquer coisa, nós temos que saber quem nós somos em Deus. E por que eu tô falando isso? O que isso tem a ver com a questão da gente esperar essa gravidez, a gente esperar esse bebê que Deus nos prometeu, que Deus deu como promessa, e não só essa promessa, mas diversas promessas que Deus colocou no nosso coração. Eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo, né? Eu já devo ter falado, eu vou falar mais ou menos para quem não viu, quem não sabe. A minha promessa, Deus colocou no meu coração quando eu tinha 15 anos. E hoje eu tenho 26. Deus começou a falar comigo sobre esta promessa somente quando foi, acho que em torno de julho ou agosto de 2021, desse ano. Então, assim, por que Deus demorou tanto? Por que a minha promessa não chega? Por que todo mundo tem essa promessa, todo mundo tem filhos e menos eu? Era uma das perguntas que eu fazia, e eu tenho certeza que você também faz, que você também já questionou a Deus, o porquê que você tem essa promessa e Deus não dá essa promessa. E isso diz muito a mim. Por que eu não engravidei antes? Porque, na verdade, não era Deus quem estava atrasado, não era Deus que não fez no tempo, porque Deus está demorando demais, mas porque eu não estava onde Ele queria que eu estivesse. Porque quando Ele me deu essa promessa, eu tinha 15 anos. Ele poderia ter cumprido essa promessa em todos os dias. Por que Ele não cumpriu? Porque somente com 26 anos foi quando eu realmente comecei a viver em Cristo. Eu comecei a ter a minha identidade em Cristo, a saber quem eu sou em Cristo. E é exatamente isso aqui. Eu sou filha de Deus, eu sou escolhida de Deus antes mesmo de eu nascer. Ele já me escolheu. E antes mesmo de você nascer, Deus já te escolheu. Se você está aqui escutando este vídeo, acompanhando esse diário, Deus já te escolheu. Você já é um escolhido de Deus. Só que aí entra a questão. Você está vivendo o que Deus quer que você viva? Ou você só está vivendo no mundo, vivendo a sua vida normal? Porque Deus começou a trabalhar comigo sobre a promessa quando eu entreguei a minha vida nas mãos dele e quando eu comecei a viver o que Deus tinha para mim. Deus começou a me mostrar a minha identidade, quem eu sou, que foi quando eu descobri qual que é o meu propósito aqui em vida. Eu descobri o meu propósito, descobri o que Deus quer que eu faça, descobri o que eu precisava fazer. Mas isso não da minha promessa, mas da minha vida, o que eu precisava fazer na minha vida. E aí, quando eu comecei a cumprir o que Deus pediu para eu fazer, que foi começar o podcast, foi começar a fazer vídeos fazendo o evangelho, porque o meu propósito é ser evangelista, é pregar a palavra para as nações. Não é ser pastora, não é ser cantora, não, é ser evangelista, levar a palavra para todo mundo, que é o que eu faço hoje. Eu faço vídeos, falo da palavra. Claro que eu estou ainda no início, não sou a evangelista top dos tops, não sou. Mas eu estou buscando cada dia mais melhorar, para levar a mais pessoas, para chegar em lugares onde eu ainda não cheguei, que Deus quer que eu chegue. Mas para isso eu preciso obedecer a voz dele. E quando eu pensei em relação a esse vídeo, né, sobre a nossa identidade, sobre a gente estar posicionado, porque é muito importante a gente ter o nosso posicionamento. É muito importante a gente saber onde Deus quer que nós estejamos. Porque às vezes a gente fala, ai, Deus não me deu essa promessa ainda, ele tá atrasado, ai,
Deus não me deu, ai, tudo tem um tempo. Sim, tem um tempo determinado para todas as coisas, mas você precisa estar no lugar certo na hora que esse tempo chegar. Porque se você não estiver posicionado aonde Deus quer que você esteja, a promessa vai passar e você vai perder. E isso acontece com muita gente, porque ela quer que Deus cumpra a promessa, ela quer que Deus faça o que Deus falou que ia fazer, mas ela não está buscando, ela não está fazendo a parte dela. Deus faz o impossível, mas o possível depende de você. Então, assim, não adianta você querer que Deus te dê um filho, Deus te dá a promessa que Ele deu, se você não está fazendo o que Ele falou. Claro que eu não estou falando, vira um evangelista, ai... Não, eu quero que você se posicione, esteja posicionado, mas para você estar posicionado para receber essa promessa, você precisa estar com a sua identidade em Deus firmada. Você tem que saber quem é você em Deus. Você tem que saber que você é filha de Deus, escolhida por Deus a dedo. Ele escolheu você antes mesmo de você nascer. Então, se você souber disso e colocar isso no seu coração como acima de todas as coisas, aí sim, ele vai começar a trabalhar no seu coração e ele vai começar a falar com você em relação ao seu propósito, em relação aonde ele quer que você esteja. Porque não é simples você só, ai, quero só engravidar. Não é isso. Deus tem um propósito. O homem faz planos. Deus tem um propósito. Nada que Deus faz é avulso, porque ele quis. Não, tudo tem um propósito da vontade de Deus. Então, igual eu mesma, eu tenho muito no meu coração que eu quero que meus filhos sejam as flechas do Senhor. Eles vão nascer para servir a Deus, eles vão nascer para serem flechas para levar o evangelho, pregar o evangelho ainda mais longe do que eu não fui. Isso é o que eu tenho no meu coração queimando, desde sempre. Sempre falei, Deus, eu quero meu filho firmado na igreja, eu quero meu filho firmado em Deus. Por quê? Olha o mundo como tá hoje. A gente vai ter um filho e vai deixar ele jogado no mundo para se perder e a gente só sofrer? Então não, ensine o caminho que o seu filho deve seguir. É ensinar junto com ele, não é ensinar, vai lá para a igreja e eu não vou. Então como que eu quero que meu filho fique firme na igreja, firmado em Deus, se eu não estava firmado em Deus, se eu não estava firmada na igreja? É impossível. E aí, quando eu comecei a servir a Deus, comecei a fazer o que Deus queria que eu fizesse, comecei a ser obediente, aí Deus começou a falar comigo. Deus começou a trazer várias mensagens, começou a falar para eu fazer votos de fé, começou a falar sobre a promessa que Ele tinha colocado no meu coração. E eu vou falar sobre isso, eu vou trazer várias conversas que eu tive com minhas amigas, falando sobre isso, sobre essa promessa. E eu quero que vocês continuem. Então, esse vídeo foi focado totalmente para que você entenda. Você precisa estar posicionado, precisa descobrir a sua identidade em Deus. Descubra a sua identidade em Deus. Se posicione onde Deus quer que você esteja. E aí sim, Ele vai começar a trabalhar na sua promessa. Então, fique com Deus. Não perca o próximo episódio, que vai ser incrível, que eu vou falar sobre quando Deus começou a falar comigo, quando Deus começou a falar sobre minha promessa, tá bom? Então, até a próxima. Fiquem com Deus.